Olá, seja bem-vindo ao Ação Nacional. Hoje nós vamos falar da situação econômica do Brasil e do mundo. Os preços altos, a falta de investimento no país, o desemprego tem preocupado a população. Para conversar com a gente, convidamos o diretor de Prevenção de Perdas e Gestão de Varejo, Anderson Ozawa. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Bom, bem-vindo, Anderson, ao programa Ação Nacional. Obrigado pela sua presença. Obrigado. É uma honra e um prazer estar aqui. Que bom. Olha, estimativas aí dos economistas para a inflação deste ano já chegou a em torno de 7%, segundo o levantamento feito pelo Banco Central e divulgado recentemente. A previsão anterior era de 6,93%. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desses dados, dessa situação que nós estamos vivendo atualmente. A inflação ela é um indicador muito importante para a economia brasileira. Claro que esse 7% é um índice alto, visto todo o cenário que nós atravessamos nos últimos anos, os últimos 8, 12, 16 anos, os governos que nós passamos. Já foi pior, né? Se isso acalma as pessoas, nós já vivemos períodos mais conturbados de inflação. Porém, esse índice hoje, né, o 7%, a inflação é um redutor do poder de compra, né, tanto do consumidor quanto das empresas. Então, quanto maior a inflação, né, menor é o nosso poder de compra enquanto consumidor. E para as empresas, né, no que tange a planejamento, formações de preços, toda a sua estratégia de negócio também tem um impacto, porque reduz, né, o ganho real que ela tem em cima das suas operações. Então, quando a gente olha esse número, atualmente ele ainda está num cenário acima do ideal, né? Tende a ter algumas variações que vão prejudicar o consumidor e as empresas no Brasil. Então a gente tem que ficar bem atento para que dentro das estratégias, sejam elas pessoais ou profissionais, que o impacto seja o menor possível dentro de tudo isso. Quer dizer, de uma forma bem mais assim, prática, dizemos que nós perdemos 7% do poder de compra. Sim, sim. Todos nós, eu, você, o telespectador que está nos acompanhando, a senhora aí de casa, enfim, todos nós. E o inverso disso é que as empresas colocam os 7% acima nos preços de venda final. Então, posso dizer 14% ou não? Não, o 7% ele já é o real, né? Se você considerar no final, sim, né? Somar o da pessoa física com o da pessoa jurídica, não tenha dúvida. Olhando só a empresa formando o preço final para nós, a gente pode considerar aí 7% a mais na cesta básica, nos produtos que são mais afetados e que compõem muito do cálculo da inflação. A gente fala em inflação, né? Mas o que gera a inflação? Por que chegamos à inflação? Olha, a inflação é decorrente de todo um cenário econômico, né? E muito da relação produção e consumo, né? Então, no cenário que nós estamos vivendo de recessão, né, que é fruto e até uma explicação importante, a recessão é um fenômeno que acontece em toda a economia, né? Então, a economia de um país ela sobe, né, entra num período de maturidade e ela naturalmente entra em recessão, é normal isso. O que não pode ter uma recessão muito aprofundada, porque o impacto no país ele tende a ter sequelas severas. Então, a inflação surge de uma retração no consumo, né? Então, as pessoas com menor poder de compra consomem menos ou direcionam o seu dinheiro para comprar o essencial, né? E, em contrapartida, a produção retrai também. Então, essa balança que fica desequilibrada faz com que a inflação comece a oscilar ao longo do tempo. E aí isso daí também gera diminuição de consumo, gera mais desemprego, menos renda em circulação, e aí também vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E aí a inflação é um termômetro onde leva o governo a tentar equilibrar essa relação consumo-produção, de forma que essa bola de neve não acarrete problemas maiores como o desemprego, por exemplo. Ou como as empresas que estão fechando unidades, né, fabris ou de pontos de venda de varejo, evitar que esse colapso, né, de fechamento, de interrupção, né, ou seja, no consumo ou na produção, aconteça.
Ok. Nós vivemos também aqui uma questão de estabilidade política no Brasil especificamente, né? Como fica essa questão da nossa credibilidade deste país diante de uma situação tumultuada como esta? O impeachment da Dilma, vai, não vai, sai, fica, enfim, nós vivemos, não está tendo nenhum acordo entre eles lá, né? Sim. Quanto mais ter uma estabilidade política. Como é que isso reflete na economia? Com certeza, com certeza. A nossa crise, se nós formos analisar ela tecnicamente, ela é uma crise política com reflexos econômicos, né? Então, o porquê é uma crise política com reflexos econômicos? O país, como todos os outros países, eles têm que ter credibilidade. Então, o Brasil, ele há muito tempo é um país emergente, né? Então, é um país que cresceu nos últimos tempos, saiu de uma situação que não era muito cômoda, onde nós tínhamos déficit interno, dívida externa, conseguimos ter uma moeda estabilizada nos últimos anos, mas todo esse contexto político tem um impacto na forma como os outros países, os investidores de fora olham o nosso país. Então, a instabilidade política significa uma inflação alta, taxa de juros alta, né? E tudo isso não contribui para alguém de fora investir o seu dinheiro no país, né? Então, nós que já somos um país emergente, mesmo numa crescente de credibilidade agora, com essa situação de impeachment, que também não se desenrola na velocidade ideal, então quem está de fora fala assim, eu coloco meu dinheiro nesse país, eu invisto nesse país, seja de qual forma Gera for, uma desconfiança total. então eu vou para um país onde a credibilidade é maior e o risco é menor. Então esse é o grande impacto que acontece, né? A gente vê empresas de fora que ou cessaram ou reduziram drasticamente seu nível de investimento em novas fábricas, em novas unidades de venda ao consumidor final. Isso é ruim, né? E aí é um efeito em cadeia, gera inflação, o país é obrigado, o Banco Central é obrigado a pensar em políticas econômicas, e por isso que a taxa de juros aumenta, fala, te remunero mais se você colocar o seu dinheiro aqui. Por isso que a taxa de juros aumenta, que no caso... Para atrair investidores para o país. Justamente, que no caso que aconteceu essa semana, ela ficou igual, né? O Banco Central deu indícios que a taxa de juros ia aumentar, né? Mas no fim das contas a taxa permaneceu a mesma. Então, essa taxa aumenta para o pessoal de fora falar, vou colocar meu dinheiro, mas eles ponderam, quanto maior a taxa, maior o risco, né? Países que têm menor taxa têm menor risco. Então, isso é uma relação que o investidor olha e o impeachment, ele infelizmente contribui nessa forma. Na verdade, o impeachment é a ponta final de todo um processo político brasileiro, né, que se desenrola desde das formações partidárias e culmina no Planalto com as formações. Quer dizer, a gente vive num mundo globalizado, sim, onde os investimentos giram no mercado, como todos nós sabemos. Então, para que a moeda seja forte, ela precisa de investimento capital estrangeiro. Nessa situação que a gente vive, quer dizer, não vem um investimento estrangeiro pela instabilidade política também que vive o país. Isso mesmo. E isso desencadeia essa crise que nós estamos... se agrava ainda mais. Agrava ainda mais a crise. Nossas notas pelas agências de avaliação acabam sendo rebaixadas, então tudo isso influencia. O pessoal de fora não coloca dinheiro no país, consequentemente, não tem dinheiro no país, você não tem produção, você exporta menos, né? Importa mais o que você não consegue produzir internamente, a um custo, por exemplo, da moeda estrangeira balizadora, que é o dólar, que fechou essa semana 4,16, por exemplo. Bom, a gente tem aqui um VT, nós vamos acompanhar aqui o que o ministro do Trabalho e da Previdência, o Miguel Rossetto, tem a dizer em relação ao desemprego e os empregos no país. Encerramos 2015 com estoque de trabalho, de emprego no mercado formal de 39.663.000 postos de trabalho. E estamos num patamar superior a dezembro de 2012. Nós preservamos as conquistas importantes dos últimos anos em relação à ampliação forte do mercado de trabalho. Portanto, não é verdade, não é correto afirmar que 2015
destruiu as conquistas dos últimos anos. Se nós pegarmos a série de 2003 até 2015, nós preservamos um volume alto no mercado formal de trabalho de 16 milhões e 800 mil postos de trabalho. E aí, está correto a analogia aí do ministro do Trabalho em relação ao índice de emprego e desemprego no país? Esse número, ele traduz um ponto de vista da questão da geração de empregos. Inclusive, recentemente saiu a informação que 1.542.000, né, é o número de desempregados no país. Né? Agora atual, no início de 2016. De 2016. Então, o CAGED, que é o Cadastro Geral de... 1,5 milhão de desempregados. 1,5 milhão de desempregados. Então, é uma análise que o ministro fez, onde ele olha passado, mas ele olha a formação, geração de empregos. Né? Mas a gente não pode deixar de olhar esse 1,5 milhão que, infelizmente, saiu do mercado formal. Né? Isso porque esse número só mede a carteira assinada. Né? Então, infelizmente, a gente tem ainda no Brasil muitos empregos que são informais e que, decorrente de tudo que a gente falou até agora, da instabilidade, da redução no consumo, etc. e tal, também deixaram de existir e esse número não está contabilizado. Então, se a gente fosse olhar realmente, esse número é bem maior. Então, 1,5 milhão é um número significativo e que realmente todos devem prestar atenção, porque não é um cenário tão bonito quanto está se pintando por aí. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos falando um pouquinho hoje sobre a economia brasileira, fazendo um balanço de como está a atual situação nesse cenário político e econômico do país. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente.